Lucas capítulo 2, dos versos 8 ao 20. Diz assim o texto bíblico: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, este texto aqui é interessante porque o tema de hoje é que o Natal é tempo de compartilhar. Nós estamos falando isso durante todo esse mês. Natal é tempo de compartilhar. E é tempo de compartilhar o quê? É tempo de compartilhar presentes. É tempo de compartilhar a companhia. É tempo de compartilhar encorajamento. E hoje eu quero falar que o Natal, ele também é um tempo de a gente compartilhar a boa nova, boas notícias. E é interessante porque a gente lê o texto lá, se eu perguntasse para vocês assim, quem foram os primeiros a ver Jesus na manjedoura? Quem foram os primeiros a visitar Jesus? E provavelmente você vai responder que foram os reis magos lá, né? Aí a gente fala assim, os 3 reis magos, né? Que a gente já descobriu que eles não eram 3, que não eram reis e que também nem mago direito eram, né? Mas na verdade, né, conforme o contexto nos ensina, esses magos do Oriente, ou seja, essa ideia de magos é mais para sábios, né? Eles chegaram onde Jesus estava quase que quando Jesus estava completando 2 anos. Eles, inclusive, foram na casa, né? Eles entraram numa casa onde Jesus estava. Os primeiros a visitarem Jesus na manjedoura foram esses pastores aqui. E é interessante que, veja, quando a gente pensa assim num evento, né? Um evento grandioso, parece que quanto maior é o evento, mais glamuroso é o evento, mais pessoas estão envolvidas, né? Pessoas de nome, pessoas famosas, né? A gente tem essa impressão assim, quem já casou aí, né, que teve que fazer aquela difícil tarefa, né, de listar os convidados, né? Aí você vai pensando e, gente, não vamos disfarçar, mas a gente sabe que os padrinhos, né, são convidados, lógico, né, por questões assim sentimentais, mas a gente fica pensando assim, poxa, né, esse padrinho aqui, eu acho que ele vai conseguir me ajudar aqui. É a ideia de alguém participar, assim, né, enfim, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né, não preciso me deter nisso. Mas imagina assim, o maior evento, o maior nascimento do mundo foi o nascimento de Jesus. E ao invés de os anjos saírem anunciando por toda a terra e convidar todo mundo para participar deste Natal, deste nascimento, dessa criança tão importante, porque quem é essa criança que está nascendo? O anjo diz, ele é o Salvador do povo.
Ele é Jesus Cristo, o Senhor. Então, o Salvador do mundo está nascendo. Mas os anjos, diferente do que a gente faria, na lista desses anjos não constam aqui nomes importantes, apesar de haverem. Não conta aqui sobre castas religiosas, elites religiosas importantes que haviam. Mas os anjos escolhem anunciar esse nascimento a pastores. E uma sentença aqui que resume o que eu quero dizer essa noite é que a boa notícia, ela se origina da boa notícia que foi recebida e que resulta na boa notícia a ser compartilhada. É um combo aqui de ações baseadas numa notícia, e numa ótima notícia. E, rapidamente, porque eu sei que vocês também querem lá terminar a janta, para o Natal. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui deste texto é que a boa nova, ela é compartilhada aos simples. E, puxa, isso é interessante, o versículo 9 diz assim: "E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de temor." O anjo desceu onde eles estavam. Eles quem? Isso sempre me chama a atenção, porque me parece que simplicidade e humildade é algo que no reino de Deus tem um valor notável. Naquela bendita noite, os anjos apareceram primeiramente a um grupo simples, de trabalhadores que guardavam o rebanho, pastores de ovelhas, que trabalhavam ali nas vigílias noturnas, cuidando das ovelhas. Essa era uma vocação e uma profissão que nós diríamos assim hoje, honrada como todas as outras, ser um pastor de ovelhas, cuidar de rebanhos e tudo mais. Mas nessa época aqui de Jesus, ser um pastor de ovelha não carregava prestígio algum. Os pastores, inclusive de ovelhas, eram privados de direitos civis e políticos. Eu não sei se você sabia, mas se você precisasse de uma testemunha num tribunal, e a sua testemunha fosse um pastor de ovelha, não teria valor nenhum. Então, nem o testemunho num tribunal, um pastor de ovelhas tinha crédito. Ou seja, era algo assim, pequeno, era algo sem prestígio para aquela época. E é exatamente para esses pastores que o anjo aparece. E não só o anjo, mas diz que ali milícias celestiais cantavam. E é interessante também, porque na cultura judaica, quando nascia um menino, se cantavam canções. Então, quando o pai tinha um filho e esse filho era homem, tinha uma espécie de reunião ali para se alegrar, festejar, e um dos atos deste momento festivo eram canções. Ninguém cantou quando Jesus nasceu. É interessante que quem faz este momento, esse momento de louvor, esse momento de cantoria, são os próprios anjos. Os anjos fazem aquilo que os homens não fizeram. E aí o destaque é para esses pastores sem prestígio que foram convidados a estar neste momento ímpar. A ironia, parece que muitas vezes Deus age de maneira irônica, mas o maior evento do universo tem por convidados não reis, porque esse também era uma prática comum. Quando nascia um rei ou um herdeiro ao reino, outros reis eram convidados. Mas, diferente disso, não foram convidados reis, não foram convidados os poderosos da terra, não foram convidados a elite religiosa, mas quem foi convidado? Os desprezados, os inferiores do ponto de vista da sociedade. A gente tem um ditado que diz que o mundo é dos espertos, E é interessante que o reino de Deus ele é paradoxal, porque pode ser verdade que o mundo é dos espertos, que o mundo é dos poderosos,
que o mundo é daqueles que, de alguma forma, podem pagar por ele. Mas o reino de Deus não é dos espertos. O reino de Deus e a salvação, ela pertence aos humildes. Ela pertence aos simples. Para essas pessoas, nessas condições, essa condição de simplicidade, essa condição de humildade, existe uma mensagem a ser entregue. E não uma mensagem qualquer, mas uma mensagem de grande alegria. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O caminho da salvação percorre esse trajeto aqui. O Senhor sempre nos tira de um lugar de altivez, de um lugar de orgulho, e nos conduz para um lugar de humildade, de humilhação do coração. É aquele momento que a gente percebe que nós nada somos. É aquele momento que a gente percebe que, se não for a graça, a misericórdia do Senhor, nós não, de outra forma, nós não alcançaremos, né, o favor e a bem-aventurança da vida. E é exatamente por isso que esse texto chama a atenção. A boa notícia, ela é compartilhada aos simples. Deus podia ter chamado os grandes, mas chamou os pequenos. Ele poderia ter chamado os que acham que são os melhores, mas Deus prefere chamar aqueles que sabem que são os piores. Deus poderia ter chamado aqueles que acham que merecem, mas melhor que isso, Ele chama aqueles que sabem que não merecem nada. É um reino ao contrário, né? E o destaque aqui é esse: os pastores ouviram. Quem ouviu essa mensagem? Os pastores. Quem eram os pastores? Homens simples, né? Homens simples. O segundo ponto é que a boa nova, ela gera fé e prontidão. Versículo 5 diz assim: e ausentando-se deles, versículo 15, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 16 começa: foram apressadamente. Eu acho que a gente chega à conclusão que não dá para separar essas virtudes. A fé e a ação. Tiago, né, quando a gente lê a carta de Tiago, ele ensina a gente que a fé sem obras, né, fé que não é acompanhada de ações, ela é uma fé inerte, é uma fé morta. Mas ações também, sem a convicção correta, ela também o é. Então, nós não podemos de forma alguma separar essas coisas, porque elas estão unificadas nos padrões que a gente vê na Bíblia. Toda vez que a fé de alguém é ativada, esse alguém é conduzido a praticar ações. E toda vez que pessoas que praticam ações são elogiadas, são quando essas ações, elas partem de um coração convicto, de um coração cheio de fé no Senhor. Então, fé e obras, fé e prontidão, são virtudes características daqueles que ouvem a boa nova. O versículo diz que os pastores disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Isso significa que eles viram o anjo, eles ouviram o anjo e eles creram. Eles acreditaram nessa mensagem que foi entregue a eles. Por isso eles foram verificar, por isso eles foram até onde o anjo disse. E não foram de maneira preguiçosa, mas o versículo 16 fala: foram apressadamente, prontidão. Eles foram rápido fazer isso. Há muitas pessoas que fazem muitas coisas para Deus, mas, honestamente, muitas pessoas que fazem muitas coisas para Deus, por vezes não conhecem a Deus, por vezes nem sabem se creem em Deus. Não é tão incomum isso. Se ocupar com atividades para um Senhor do qual não se sabe quem é, não se conhece, não se crê. E o resultado disso é o que a gente chama de ativismo religioso, né? Se envolve com atividades religiosas,
Só que com o passar do tempo isso vai evidenciando a falta de amadurecimento, a falta de crescimento na fé. Por outro lado, a gente também tem pessoas que não se disponibilizam para servir, é o oposto. São pessoas que não querem fazer nada, apesar de possuírem uma fé, uma convicção até correta. Mas o resultado é o comodismo. E o comodismo, da mesma forma que o ativismo, ele não gera crescimento, não gera amadurecimento. Então, fazer muita coisa sem saber para quem faz, não vai te ajudar, não vai te fazer crescer. E também não fazer nada dizendo que você conhece, também não vai te conduzir a lugar nenhum. O que a gente precisa fazer é aprender com esses pastores que, em primeiro lugar, eles ouviram, mas, em segundo lugar, esses pastores creram e foram, porque a fé te move. Se você crê, você vai. E se você vai, vá com a crença correta na palavra do Senhor, que é isso que o texto nos ensina. O ponto 3 também é uma lição importante, e eu coloquei aqui que a boa nova, ela nos posiciona, ela nos coloca na missão, porque o versículo 17 diz: e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. E voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Quando eles chegaram lá, eles viram Jesus, o que eles fizeram? Qual foi a missão deles? Compartilhar. Eles compartilharam aquilo que o anjo havia dito a eles. A mensagem, a boa nova que eles receberam, eles partilharam também. A gente vale lembrar aqui novamente que o testemunho dos pastores, eles não tinham crédito nessa época. Mas é interessante que, assim, mais importante que as razões para não serem ouvidos, era a mensagem que eles tinham para compartilhar. Isso é interessante para nós também, porque às vezes a gente pensa assim, nos resultados, e os resultados, as possibilidades, acabam minando as nossas iniciativas. Quantos de nós não deixa de compartilhar a mensagem do Evangelho por causa de algum tipo de embaraço que isso pode causar? Às vezes a gente pensa assim no medo de ser rejeitado, às vezes a gente pensa na questão ali, puxa, será que isso é algo politicamente correto a se compartilhar? A vergonha, tantas coisas que podem fazer a gente se calar quando a gente teria algo a compartilhar. Os pastores aqui sabiam que a palavra deles não tinha muito valor, mas eles não podiam ficar quietos, porque a mensagem era importante demais. A boa nova era importante demais, era impossível eles ficarem calados. E essa é uma lição para a gente, porque se a gente não ficar calado, quem dá poder à palavra que nós compartilhamos é o Senhor, por meio do Espírito Santo. Quem faz a obra, quem convence as pessoas, não somos nós. É o poder do Senhor na mensagem que nós compartilhamos. Quanto a nós, temos compartilhado o Evangelho também como prioridade em nossa vida? Você se sente entusiasmado com a boa nova de tal maneira que isso reflete nas suas interações pessoais? As pessoas que convivem com você, diria que você é alguém entusiasmado com essa boa nova do Evangelho? Você vibra com essa mensagem? Você faz que nesses pastores que ouviram, eles creram, eles foram, eles compartilharam, independente da sua posição social, da sua credibilidade? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque a gente vive na era da informação. Provavelmente a todo momento nós somos estimulados com isso. Você está recebendo informações ou você está emitindo informações, né? Ou você está recebendo mensagens, ou você está enviando mensagens, ou você está enviando notícias, compartilhando notícias, ou você está recebendo o compartilhamento de notícias. Essa troca de informações, ela é uma característica do nosso tempo.
As pessoas compartilham, eu vejo isso, né? Pessoas que compartilham ousadamente informações sobre o seu time do coração. As pessoas falam sobre o seu time, né? Até os corintianos não têm vergonha, né, de defender o seu time, né? A gente tem pessoas que falam de maneira entusiasmada sobre os filmes que assistem, sobre as séries que acompanham, sobre livros que leram. Alguns também compartilham com entusiasmo sobre as ideologias políticas que defendem. Alguns até políticos de maneira específica que defendem. Mas a pergunta é, e quanto ao Evangelho? Daí, geralmente, mas aí é diferente. Mas é diferente como? Novamente, a pergunta vem para nós, qual é a nossa missão? É compartilhar o quê? É compartilhar a boa nova de salvação. É a mesma palavra que o anjo trouxe para os pastores, é a palavra que Deus trouxe ao seu povo. E se nós fazemos parte deste povo do Senhor, essa mensagem é para nós também. O que o anjo disse é assim, ei, vocês estavam perdidos, mas agora, hoje, nasceu em Belém, nasceu o Salvador. E essa mensagem deveria nos empolgar, deveria mexer conosco, deveria gerar entusiasmo. E a gente deveria, assim como os pastores, ouviram, creram, foram e agora eles compartilharam também. Eu gostaria de concluir, talvez dando uma sugestão do que seria a Boa Nova. Porque a gente fala Boa Nova, Natal e tudo mais, mas o que isso significa? Né? O que significa o Natal para além de um nascimento de Jesus? Eu gosto de uma fala do John Piper, um devocional seu que eu li uma vez e eu nunca mais esqueci, né? E ele diz assim, ele conta uma história, né? Ele fala assim, que ele gosta de pensar no Natal usando essa imagem. Imagina que você está sendo condenado à forca por crimes que você cometeu. Então você é um criminoso e você foi sentenciado a ser enforcado. E você foi sentenciado justamente. Você de fato é um criminoso. E aí você está ali, recebeu essa condenação, os algozes vêm, colocam a corda no seu pescoço, você está ali diante daquele tribunal, diante de testemunhas, que vibram, porque você vai ser eliminado da face da terra. Você é um criminoso, nada mais justo do que isso. E um pouco antes de o capataz ali te empurrar para a morte, imagina que o rei levanta do seu trono. Ele levanta do seu trono como um último ato ali. Ele começa a caminhar em sua direção, todos ficam atônitos, olhando aquela cena, o que esse rei vai fazer? E esse rei chega ao lado de você, um criminoso, com a corda no pescoço, pronto para ser empurrado. Ele gentilmente tira essa corda do seu pescoço, afrouxa o nó, puxa, e ele coloca em si mesmo. Ele aperta a corda e ele fala assim para você, eu amo você, e eu provo esse amor por você, assumindo a condenação no seu lugar, para que você seja livre. Eu só peço agora um favor a você. Me promete que onde você for, onde você tiver oportunidade, conte isso. E esse rei, então, é morto no seu lugar e você está livre. Qual seria o seu sentimento? O que você faria? Você deixaria de contar essa história? Você deixaria de compartilhar essa boa nova para você? Você fez essa promessa? Alguém deu a vida por você e fez esse pedido? Só compartilha isso. Pois é a mesma coisa que o Evangelho nos ensina.
Cristo desceu e foi à cruz em nosso lugar. Não é apenas sobre um nascimento, é sobre uma morte substitutiva. E Deus decidiu fazer isso não por causa do nosso esforço em merecer. Ele decidiu fazer isso não porque nós temos capacidade para, de alguma forma, custear a nossa própria redenção. Mas Deus fez isso, sabe por quê? Deus fez isso porque Ele simplesmente nos ama. Por que Ele nos ama? Ele nos ama simplesmente porque Ele quis nos amar. E não é com um amor qualquer. A palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o significado do Natal. Essa é a boa nova, que precisa ser compartilhada. E precisa ser compartilhada por todos nós que recebemos a salvação, mas mais do que recebemos a salvação, nós agora queremos ser gratos ao Senhor por este benefício. Todos aqueles que são gratos por tamanha salvação, compartilham essa notícia. E eu gostaria de encorajar você a fazer isso e dizer aqui de forma prática, não crie empecilhos e barreiras que possam impedir você de compartilhar a boa nova. A gente não compartilha o evangelho, às vezes, por uma série de motivos. Mas saiba que todos esses motivos, eles são empecilhos. E é nosso dever suplantá-los. Não permita que esses empecilhos impeçam você de compartilhar essa mensagem. Você deve isso ao Senhor, que deu a vida por você. Também, outro conselho que eu te dou é priorize a propagação dessa boa nova acima dos seus interesses pessoais. A gente tem vivido dias assim difíceis, porque as pessoas buscam, né, os seus interesses, cada um tem um plano especial para a sua vida, cada um tem a sua vida, os seus objetivos, os seus negócios, mas por vezes esses negócios, esses interesses pessoais acabam se tornando prioridade. E a gente inverte a lógica. Aquilo que de fato é importante, a gente não dá importância. E aquilo que não deveria ter tanta importância, acaba sendo urgente na nossa vida. Então, não permita que isso aconteça. Priorize a propagação dessa boa nova, acima dos seus interesses pessoais. Porque é exatamente isso que aconteceu com esses pastores e aconteceu com todos aqueles que tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus. A boa nova é para os simples, é para aqueles que sabem que precisam de um Salvador. É o nosso caso. Mas essa boa nova, ela não apenas é sobre a salvação, mas ela também é sobre uma missão, sobre um propósito, sobre um sentido para a nossa vida. E o sentido do Natal é esse, a gente reconhecer, a gente relembrar o que Deus fez por nós e a gente se engajar novamente na missão. Nossa missão como discípulos de Jesus não é construirmos castelos, não é construirmos um nome para a gente, não é sobre construir um futuro, porque o nosso futuro nem é aqui também. É sobre compartilhar o Evangelho. Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos mais uma vez por sua palavra que nos edifica, que nos relembra, ó Deus, como o seu amor é grande. E nós somos gratos, ó Deus, porque um dia o Salvador nasceu. Nós comemoramos o Natal, e independente da data, independente do que o mundo diga sobre isso, o nosso coração ele está centrado nessa convicção. O Senhor nasceu e isso precisa ser comemorado. O Senhor nasceu e essa é a melhor e maior notícia que nós poderíamos receber. O nascimento do próprio Deus, que é o Salvador, mas que também é o nosso Senhor, o qual nós vivemos agora em devoção. E por causa da gratidão por este amor tão grande que recebemos, nós queremos, Deus, novamente reforçar esses votos
de que nós vamos, ó Deus, priorizar essa mensagem, nós vamos compartilhar essa mensagem, porque essa é a nossa missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, ensinai a todas as pessoas, a todos os povos, aquilo que vocês têm aprendido. Esse é o nosso dever. O Senhor nos chama para crer, mas o Senhor nos chama para ir também, ir e compartilhar. E que ao fazer isso, o Senhor confirme a sua presença, a sua bênção em nossa vida, ó Deus, trazendo êxito para essa palavra, que a gente experimente pessoas conhecendo o Senhor, pessoas renovando a sua vida de maneira total, ó Deus, plena, por causa do nosso compartilhar. Que a gente venha dar frutos dessa forma, Deus, porque isso glorifica o seu nome. Os pastores, eles não só acreditaram e foram, mas o texto fala que eles voltaram glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor. E a maior ação de adoração é a obediência. Por isso nos ajuda a sermos obedientes a essa missão e a sairmos, a Deus, onde quer que estejamos, compartilhando essa boa nova. Jesus nasceu, Jesus é o Salvador do mundo. Obrigado, Senhor, abençoe as nossas vidas, reforça, ó Deus, essa mensagem ao passar dos dias em nosso coração. Teu Espírito Santo nos fortaleça, ó Deus, nos encoraje para que cumpramos essa missão. Em nome de Jesus. Amém.